Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que se chama Esperança em Tempos Difíceis. Mas antes de começar, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que eu gravar um vídeo vai chegar a notificação para você. E lembre-se, compartilha. Compartilha com todos, compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus inimigos. Tô brincando, mas compartilha, amém? Deixa Deus te usar. Assim como esses vídeos têm abençoado a sua vida, deixa abençoar a vida de outras pessoas também, amém? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos começar. Hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, novamente, sobre comprometimento. E o tema da nossa mensagem hoje é: mantenha o comprometimento. O que é isso? O que significa a palavra compromisso? Promessa, obrigação, responsabilidade, incumbência, dívida. Ou seja, se você prometeu algo a alguém, é a mesma coisa de você ter feito uma promessa. O compromisso é também uma promessa, é uma obrigação, é responsabilidade, é uma dívida. O comprometimento é uma dívida, porque se você falar assim, não, eu me comprometo em fazer, você acabou de fazer uma dívida, você tem que pagar a tua dívida, você tem que ir até o fim. Se você se comprometeu, você fez uma promessa, é uma obrigação, é uma responsabilidade que você chamou para si. Isso se chama compromisso, amém? E eu aprendi na minha vida que a constância leva ao comprometimento. Como assim? A disciplina, ela leva à constância. Quando você aprende a ser disciplinado, que não é fácil, a disciplina, como diz a palavra, no primeiro momento ela traz tristeza, mas depois ela produz um fruto de justiça. E a disciplina no início, ela não é fácil. Você faz por obrigação, você faz sem vontade, você faz querendo não fazer. Isso é disciplina. Isso é manter a disciplina, se esforçar para manter a disciplina. E a disciplina, ela leva a constância, porque quando você começa a forçar, a se forçar a obedecer, a se forçar, é um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Eu me matriculei na academia, eu vou me esforçar, eu vou manter a disciplina, eu vou ir mesmo sem vontade, eu vou fazer exercício mesmo sem vontade, eu vou me alimentar bem mesmo sem vontade, mesmo querendo comer qualquer coisa, eu vou me alimentar bem, eu vou manter a disciplina. Quando você começa a ser disciplinado, a disciplina te leva num outro nível, que é a constância. A constância é você fazer o que você tem que fazer sem peso, porque para você virou um hábito, entende? Quando você sai da disciplina e alcança a constância, que é fazer aquilo que era difícil com facilidade, isso se chama constância, fazer o que era difícil na disciplina com facilidade, a constância. E a constância, ela leva ao comprometimento, ela leva ao compromisso. Quando você é firme e constante, você consegue ser uma pessoa comprometida. E é isso que Deus quer de nós, comprometimento. Sem comprometimento é nunca desistir. Desculpa, eu li errado. Ser comprometido é nunca desistir, apesar das dificuldades. Ser comprometido é nunca desistir, apesar das dificuldades. Tá difícil, tá doendo, como eu
na canção. É difícil, é cansativo, mas ele sempre está lado a lado, me ensinando, me encorajando, me impulsionando. É difícil. Tem hora que o desânimo bate, o cansaço emocional bate. Tem hora que tudo, tua carne, você, o inferno, tudo ao teu redor grita para você parar. Mas quem é comprometido nunca desiste, apesar da dificuldade. Uns dias atrás eu enfrentei o desânimo e eu lembro que eu orei e citei a palavra que diz, quando Paulo orou e pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, o que o Senhor falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu repeti isso para mim mesmo, Deus, a tua graça é suficiente. E o seu poder se aperfeiçoa onde eu sou fraca. Quando eu estou fraca, é aí que eu sou forte. E eu tive condições de vencer aquele desânimo. O poder da palavra. E mantendo o comprometimento. Porque se eu jogasse a toalha, eu desistir. Não. Temos que manter o compromisso. Comprometimento. Então, ser comprometido é nunca desistir, apesar das dificuldades. Quem te dá essa força? O Espírito Santo. E como que você consegue essa força? Mantendo a comunhão com Ele, tendo compromisso com Ele, assim como Ele tem contigo. É simples. Ser comprometido é ser persistente, focado até o fim. Persistente. Eu lembro da história, da parábola que Jesus contou da viúva e do juiz iníquo. A viúva, ela tinha uma causa, né? E o juiz não queria dar causa ganha para ela. Todos os dias ela ia lá, todos os dias, incansavelmente. Ela era persistente, ela era focada. Todos os dias ela ia lá, até que um dia ele se cansou e falou, pelo amor de Deus, dá logo o que essa mulher precisa, dá logo causa ganha, porque ela me venceu no cansaço, né? Parafraseando, falando com as minhas palavras. Persistência, foco. A mulher do fluxo de sangue, ela foi persistente, ela manteve o foco, ela não olhou para a fraqueza do corpo dela, porque uma pessoa que sangra durante 12 anos, provavelmente tem anemia profunda, anda um pouquinho, já está cansada. Ela não olhou para as vozes do demônio na mente dela, dizendo que ela poderia ser pisoteada, dizendo que ela seria apedrejada porque ela era considerada impura, não podia estar no meio de outras pessoas. Ela descartou tudo isso e ela foi persistente e focada. Persistência, ela repetia para ela mesma, se tão somente eu tocar. Vinha as vozes, o demônio falava e ela falava mais alto, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Ela enfrentou o medo, ela enfrentou o risco de ser apedrejada, de ser maltratada, humilhada em praça pública, porque ela foi persistente e ela focou no que ela queria e ela foi até o fim. Ou seja, ela teve compromisso. Ela teve compromisso de ir até o fim. Ser comprometido é não parar quando for difícil. Ser uma pessoa comprometida é não parar quando ficar difícil. Ai, tá difícil, vou parar. Ai, não vou orar mais, nada tá acontecendo. Ah, ou então, eu tô orando, mas tá tudo piorando e é melhor parar de orar. É tudo que o demônio quer. Que você pare de orar. Que você pare de buscar. Aí ele aperta, o inferno te aperta mais um pouco com a oposição, aí você desiste. Ah, não, chega, isso não é pra mim não. Ah, tô muito cansada. Ai, ora por mim. Não. É você e Deus. Não é errado você pedir ajuda em oração não, mas a tua parte, o intercessor que está orando não pode fazer não. É você fazer a tua parte e Deus fazer a dele. Ser comprometido é não parar, é não desistir quando ficar difícil. Poxa, tá difícil, eu não vou parar.
É o teu poder que em mim opera. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Isso se chama compromisso. Compromisso. Amém? Deus não nos pede nada além do que não podemos fazer. Então não adianta você dizer assim, tá muito difícil, isso eu não vou fazer não. Eu me lembro que na minha vida, quando Deus estava e ainda está lidando comigo sobre o apego, né, sobre roupas, como eu era muito apegada, queria ter, queria comprar. E Deus começou a trabalhar em mim nessa área. E eu lembro que um dia Ele falou assim, pega aquele blazer tal e dá para sua prima. Eu falei, não, isso é o demônio querendo roubar minha bênção. Isso é coisa da minha cabeça. Mas lá no fundo tu sabe que é Deus que falou contigo, né? E eu fiquei relutando. Eu falei, Deus, é isso. É o Senhor que está pedindo, então, por mais que me doa, eu não quero dar. Mas eu vou te obedecer. Eu vou obedecer. E dei. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Foi uma sensação muito boa? Não foi. Não foi, não. Mas eu decidi obedecer. Eu decidi ser comprometida com Ele. Porque para eu ser curada, liberta, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter compromisso com Ele. Eu preciso obedecer. Amém? É assim que funciona, gente. E Deus não nos pede nada além do que não podemos fazer. Ele não pede nada além do que não possamos fazer. Nada. Tudo que Ele nos pede, Ele nos dá uma graça, nos dá um poder para executar. Então guarda isso no seu coração. Nada que Deus te pede para fazer é tão difícil que você não possa realizar. Então pare de dar desculpa, seja comprometido e obedeça, porque isso trará cura para suas feridas. Amém? Ele sempre nos dá uma graça, o que eu acabei de falar, um poder extra para executar o que Ele nos ordenou. Ele sempre nos dá a sua graça. Graça é favor, graça é poder, graça é fazer com facilidade aquilo que para você sozinha seria impossível. Isso é graça. A graça não é só o dom de ser salvo, a graça é o poder de Deus manifestado entre nós, de acordo com a sua necessidade. E essa graça está liberada a você. Quando Deus manda você fazer algo que para você é impossível, Ele vai lá e te dá graça para fazer. E você faz com facilidade aquilo que para você é impossível. Ele derrama uma graça maior, um poder maior, um poder extra para executar o que Ele nos ordenou. Essa é a realidade. Ele nos dá um poder maior, uma graça maior para obedecer, fazer o que Ele nos está mandando. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Mantenha o compromisso. Mantenha o compromisso. Começou a ler um livro, se esforça para terminar o livro, para ler até o fim. Você disse que ia, então vai. Vai mesmo sem vontade. Eu vou porque eu disse que eu ia. Eu disse que eu iria, eu me comprometi, então eu vou. Marcou um horário? Chegue antes. Essa aqui doeu. Deus tem lidado comigo sobre isso. Amém? Para nós, vamos segurar. Marcou um horário? Chegue antes. Chegue antes. Seja ousado, comprometido, obediente, disciplinado. Só agora, gente, é sério. Isso aqui eu coloquei até entre parênteses. Isso aqui é muito sério. O que Deus falou comigo. Só os comprometidos alcançam a promessa. Você quer ver uma coisa? Ontem, na hora do meu almoço no trabalho, eu estava sentada meditando sobre os israelitas. E o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo, a lidar comigo sobre isso.
E ele usou os israelitas como exemplo para mim. Os israelitas estavam sofrendo há mais de 400 anos no Egito e a palavra diz que o Senhor ouviu o grito deles de socorro e enviou Moisés, para socorrê-los, em resgate, para tirar eles de lá e levar para a terra de Canaã. É uma história muito conhecida de todos nós. E o Espírito Santo falou assim: Priscila, era o plano perfeito. Era o plano perfeito. Se eles mesmos não tivessem abortado a missão, seria um plano perfeito. Seria um plano de 11 dias. Só que com a desobediência do povo, a falta de disciplina, a falta de comprometimento, fez 11 dias se tornarem 40 malditos e longos anos perambulando no deserto em círculo, porque não tinha comprometimento, não tinha compromisso, não tinha obediência, não tinha honra, não tinha. Reclamavam, murmuravam, uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando deuses estranhos, a ponto de pegar os seus próprios objetos de ouro, queimar no fogo e fazer um bezerro de ouro, levantar um altar a um objeto. Inconstância, falta de disciplina, falta de compromisso. Ninguém entrou na terra a não ser Josué e Caleb, que não se corromperam, que manteram o compromisso. O Espírito Santo falou assim comigo sobre uma área da minha vida que eu não estava mantendo o compromisso com Ele. Ele disse para mim: se você não manter o compromisso nessa área, eu não vou poder te curar. Eu não vou poder fazer o que eu quero fazer. Se você não fizer a sua parte, Priscila, eu vou estar de mãos atadas. E como os israelitas, você não vai entrar em Canaã. Você não vai entrar na terra, nessa área da tua vida, se você não me obedecer. Se você não fazer a tua parte. Se você não faz a tua parte, você anula a minha. Foi o que Deus me falou. Se você não mantém um compromisso nessa área, você anula a minha parte. Eu fico isento, eu fico paralisado se você não fizer a sua. Essa é a lei do mundo espiritual. Nós alcançamos a promessa quando fazemos a nossa parte. E Deus sempre vai fazer a dele. Mas uma parte depende da outra. Se eu não faço a minha, Ele não pode fazer a dele. Essa aqui é a realidade. Amém? Então se esforça. Mantenha o compromisso. Você quer sair desse deserto? Você quer sair desse sofrimento? Se esforça. Seja comprometido. Tá difícil. Mas meu Deus me dá uma graça maior. Ele me dá um poder extra para eu fazer o que eu tenho que fazer. Porque a palavra diz que é o poder dele que me opera. Então eu posso continuar. Eu posso obedecer. Eu posso seguir em frente. Eu posso fazer isso que ele está me mandando. Porque a graça dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora, se você não manter a disciplina, a persistência e o foco, não tem como alcançar a promessa. Não tem como sair desse deserto. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda. Começou a ler um livro, vai até o fim. Não deixe de fazer o seu devocional. O seu secreto, o seu tempo com Deus é sagrado. É sagrado. E não é para fazer relaxadamente, não. Eu não estou dizendo para você orar 2 horas, mas é um tempo de qualidade. Ainda que seja meia hora, mas que seja de qualidade. Que você esteja ali por inteiro. Amém? Mantenha um compromisso com Deus. Porque Ele é comprometido com a sua palavra. A palavra dele vai se cumprir. Mas os israelitas, eles tinham que tomar posse da terra. Eles tinham que desocupar os ocupantes que estavam na terra que era deles. E quando o Senhor mandou eles irem, eles não foram amedrontados. E quando o Senhor mandava eles ficarem, eles iam. Desobediência, falta de compromisso.
40 anos dando volta na maldita montanha, andando, murmurando, reclamando, se queixando, não tendo compromisso. E o que aconteceu? Eles não tomaram posse da promessa. Triste, porque era o plano perfeito. Era o plano perfeito. Eles decidiram não manter o compromisso. Eles decidiram fazer a sua própria vontade. E eles morreram naquele deserto. Morreram. E não entraram na terra. Então, mantenha o compromisso. Seja fiel no deserto. O seu manancial está chegando. Mas faça a tua parte. Seja comprometido em tudo. Em tudo que Deus lhe der para fazer. Faça com excelência. Faça com compromisso. Mantenha todo o caminho. Percorra todo o caminho com Deus. Porque vai valer muito a pena. Fazer o que Ele está te mandando fazer traz benefícios, sabe para quem? Para você. Porque Deus quer te ver vencendo em tudo. Então, o que Deus tem lidado com você hoje? O que Deus tem lidado com você ultimamente? O que você reconhece que você precisa mudar? Aonde você está observando agora, ouvindo esse vídeo e se autoanalisando e percebendo que em tal área você não tem mantido o compromisso? Se analisa, ore, coloque diante de Deus, peça ajuda e mantenha o compromisso. Porque só os comprometidos que vão alcançar a promessa, gente. Não tem outro caminho, não tem. Não tem. Mantenha o seu compromisso com Deus e vai até o fim. Vai até o fim, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero ler com vocês lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão envelhecidos. Aí você pode estar pensando assim: ué, mas o que essa palavra tem a ver com o tema da mensagem? O que essa palavra tem a ver com comprometimento? Tem tudo a ver. Porque honrar a Deus é ser comprometido com Ele. Honrar a Deus é você manter firme o teu compromisso com Ele. Porque Deus é comprometido. Mas você tem sido comprometido com Ele? Eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão envelhecidos. Serão devastados, serão destruídos. Porque sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. Se você anda longe, sem compromisso, longe dele, você morre. Você começa a tropeçar, até cair. Honrar a Deus é ser comprometido com Ele. Se você honra o seu compromisso com Deus, preste atenção. Se você honra o seu compromisso com Deus em primeiro lugar, você honra todos os outros. Ou seja, se você mantém uma vida de secreto, se você mantém uma vida com Deus, se tudo que Ele fala para você fazer, você faz, todos os outros compromissos vai ser fácil de você manter. Vai ser fácil de você até o fim. Esse é o segredo. Sem mim, nada podeis fazer. Mantenha o teu compromisso com Deus. Mantenha o teu compromisso com Deus. Porque quando você mantém o teu compromisso com Ele, todos os outros você tira de letra. Porque Ele nos ajuda em tudo. Mas em tudo. O Espírito Santo, Ele quer estar envolvido em tudo. Nos detalhes. Nos detalhes. E o que é desprezar a Deus? É deixar de fazer a vontade dele. Como diz a palavra, os que me desprezam serão envelhecidos. E o que é desprezar a Deus? É não obedecer a tua palavra. É deixar de fazer a sua vontade. Amém? E eu aprendi que os que desprezam a Deus passam por lutas que não precisavam enfrentar.
Quando o Espírito Santo te manda fazer algo e você não faz, você deixa de fazer ou faz ao contrário, você enfrenta situações que não precisava ter enfrentado se você tivesse obedecido prontamente, se você tivesse mantido o teu compromisso com ele. Isso é triste, dói, porque você vai lá, dá mais uma volta no deserto, aprende com o teu erro, chora mais um pouco, para depois você voltar no caminho do compromisso de novo. Então por que você vai ficar dando volta igual os israelitas no deserto? Uma viagem de 11 dias se transformou em 40 anos. Não foi 40 semanas, foram 40 anos. Então obedece. Obedece. Faça a vontade de Deus, mantenha um compromisso. Porque quem sai da presença de Deus, mete os pés pelas mãos. Porque a verdade é que a gente não sabe andar sozinho. Quando você se afasta de Deus, quando você não mantém o seu compromisso com Ele, você acaba metendo os pés pelas mãos. Você acaba chorando lágrimas de sangue. Porque a gente não fomos criados para andar sozinhos. Fomos criados para andar com Deus. Ele nos fez para estar perto. Somos os seus filhos. Então por que você vai ficar quebrando a tua cara? Desculpa o termo da palavra, mas é isso. Por que você vai ficar dando um murro em ponta de faca? Por que você vai ficar metendo os pés pelas mãos? Não tem como você andar sozinho. Então mantenha o teu compromisso com Deus. Eu lembro que, como eu já falei logo nos primeiros vídeos, sobre um pouco da minha história do deserto que eu enfrento. E eu lembro que eu me afastei de Deus, como eu disse nos vídeos, que eu estava desviada e nem eu sabia. Eu não orava mais, eu não buscava mais a presença de Deus, eu não tinha qualquer tipo de envolvimento com Deus. E como eu disse nos vídeos, como quando você se afasta da luz, você se aproxima da onde? Das trevas. E como foi difícil voltar? Como foi árduo o caminho? Como foi difícil de desocupar a terra? Como foi difícil regressar, peregrinar o caminho de volta. Foi difícil. É difícil. Não é fácil. Então não se afaste. Porque para se afastar é rápido, mas para voltar demora. Demora. Para sua fé ser avivada de novo, demora. Para você ser fortalecido espiritualmente de novo, demora. É um processo. E enquanto isso, tu tá sofrendo. Tu tá chorando. Tu tá querendo desistir, tu tá querendo morrer. Mas você vai ter que fazer o caminho, dia após dia, de volta. Regressão, voltando de volta. Voltando, ou seja, para onde você nunca deveria ter saído. O caminho é árduo, o caminho de volta é doloroso. Então não se afaste. Mantenha o teu compromisso com Deus. Mantenha o teu compromisso com Ele. Com tudo. O que Deus está lidando com você, obedeça. Prontamente. Porque vai valer a pena, você vai colher os frutos. Amém? Amém, gente? Guarda essa palavra no teu coração. Mantenha um compromisso. Busque a Deus de verdade. Amém? Vamos orar? Pai, entramos na tua presença nessa noite, te dando glória, honra e louvor. Meu Deus, te agradecendo pela tua fidelidade, porque o Senhor é um Deus comprometido. Comprometido com a sua palavra. E o Senhor quer cumprir em nossas vidas todas as tuas promessas. Mas se negligenciarmos, meu Deus, se deixarmos de lado, se negligenciarmos a nossa parte e não fazemos e não mantemos o compromisso, como que o Senhor cumprirá? Porque aprendemos, Deus, que o Senhor tem a sua parte e nós temos a nossa. Espírito Santo, estamos aqui pedindo a tua graça, porque o Senhor nos disse que o Senhor derrama um poder extra, uma graça maior
para fazermos aquilo que o Senhor está nos mandando fazer com facilidade. Derrama teu favor, derrama a tua graça, nos ajuda a obedecer prontamente nas áreas que o Senhor está lidando conosco em nossas vidas nesse deserto, Pai. Oramos a Ti porque confiamos e sabemos que a nossa força vem de Ti, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém? Ore sempre assim. Peça a Deus, Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder. Me ajuda a obedecer hoje, me ajuda a acertar hoje, me ajuda a manter o compromisso hoje. Ore. A oração é a sua primeira linha de defesa. Amém? Um beijo no seu coração e lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.